E conforme seguindo o cronograma, a gente vai iniciar hoje o estudo do controle de constitucionalidade. E por mais que a gente ache que a introdução, alguns conceitos básicos sejam já batidos em nossa cabeça, a gente tem que entender, por ser justamente conteúdos menosprezados, geralmente são essas bases que são cobradas nas avaliações. Então hoje a gente vai entender o que é o controle de constitucionalidade. É claro que o Brasil tem uma evolução legislativa imensa até chegar às leis de controle propriamente dita que nós temos hoje. Mas o que a gente precisa saber é a essência do controle de constitucionalidade e nós vamos começar pelo conceito. Antes de mais nada, o controle é justamente verificar a compatibilidade de qualquer lei ou ato normativo com a Constituição Federal e seus princípios, sejam eles formais ou materiais, como a gente vai ver mais para frente. Então, essa é a definição. Então, se uma lei, por exemplo, municipal, fere uma regra de competência legislativa estabelecida na Constituição Federal, ela será uma lei formalmente inconstitucional e provavelmente não deverá surtir efeito. E aí vai caber as ações específicas, nesse caso seria uma ADPF, por ser uma lei municipal, mas que está descumprindo o que a Constituição Federal determina, quais são as competências privativas de cada ente da organização do Estado. E aí a gente vem aqui para entender e quais são as normas que estão sujeitas ao controle de constitucionalidade. Basicamente, toda e qualquer norma ela é sujeita ao controle de constitucionalidade. E a primeira delas é justamente as normas constitucionais derivadas, que são aquelas que vêm do poder constituinte reformador, que está lá embutido no artigo 60 da Constituição Federal, que determina justamente qual é o procedimento que deve ser feito para que haja uma emenda constitucional, para que a Constituição possa ser alterada. Então, esse tipo de poder constituinte, normas do poder constituinte reformador, podem ser, sim, objetos do controle de constitucionalidade. A outra espécie são as normas primárias, que são leis ordinárias, como Código Penal, Código Civil, Código de Processo Civil, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, entre outras. E a outra espécie de norma que pode estar sujeita ao controle de constitucionalidade são justamente os atos normativos em geral. Geralmente os atos que são praticados pelos chefes do Poder Executivo, seja ele a nível federal, estadual, municipal. Então, eles estão sujeitos também ao controle de constitucionalidade. Mas aí surge a questão. E no que se refere à Constituição em si, propriamente dita, a Constituição em si, hoje, como nós temos as normas embutidas ali, tirando o artigo 60 que regulamenta o poder de reforma da Constituição, de emenda da Constituição, elas não podem estar sujeitas ao controle de constitucionalidade, porque isso daria ao STF, que inclusive já se considerou incompetente para julgar normas originárias, ou seja, oriundas do poder constituinte originário, ou seja, aquele poder que formou a nossa Constituição atual. Então, mesmo que a gente esteja diante de supraprincípios, ou seja, que são princípios que não precisam estar ali expressos no texto legal, que a gente sabe que precisam ser tutelados, o STF já se julgou incompetente para julgar esse tipo de norma, ou seja, normas que foram fruto do poder constituinte originário. E agora a gente vai passar para falar das espécies, dos efeitos, enfim, para finalizar essa introdução básica ao controle de constitucionalidade, para depois a gente entrar, propriamente dito, no controle em si, nas ações específicas e nas particularidades
de cada uma. E para existir um controle de constitucionalidade, existem dois pressupostos fundamentais, que são eles: uma Constituição rígida e formal. E por que rígida e formal? Além de rígida, subentende-se escrita, né? Tem que ser rígida porque tem que botar exatamente quais são os métodos ou o procedimento adequado para que haja, por exemplo, uma alteração no texto constitucional. E o artigo 60 está aí para justamente exemplificar essa situação. E formal porque para mostrar a supremacia da Constituição, que é outro pressuposto. É um princípio, não é do controle de constitucionalidade, é o principal princípio, mas também é o segundo pressuposto. E quando a gente fala rígida, porque quando a gente vai falar de uma emenda constitucional, nós sabemos lá que tem que ser votada nas duas casas, 2 vezes, 2 turnos, tem quórum específico. Então, para mudar o texto constitucional, tem que haver essa rigidez, justamente legislativa. E para haver o controle, esses pressupostos são fundamentais. E aí a gente entra justamente em qual é a natureza da norma que é declarada inconstitucional. Vamos supor, ela vai ser nula absoluta, nula de pleno direito. E, em regra, produzindo efeito ex tunc, ou seja, ela é nula desde o momento da sua promulgação. Então, todos os efeitos que ela produziu serão considerados nulos, já que ela foi declarada inconstitucional justamente por conta do princípio da supremacia da Constituição. E aí nós vamos falar também, nessa introdução, das espécies de inconstitucionalidade, que pode ser material, formal e mista. Bom, quando a gente fala de matéria, a gente está falando de assunto. E geralmente quando a gente fala de uma lei que é materialmente inconstitucional, ela está intimamente ligada a assuntos importantes, como, por exemplo, direito à vida, direito à liberdade, direito à intimidade. Então, há garantias fundamentais. Então, geralmente estão ligadas a garantias fundamentais. Quando a gente fala de uma inconstitucionalidade formal, nós estamos falando mais sobre a regra do procedimento. Às vezes a norma ela pode respeitar tudo que a Constituição fala, né? Está ali de acordo com as garantias, de acordo com os princípios da Constituição, mas não respeitou a formalidade exigida pela Constituição para a formulação da lei. E essa formalidade pode ser desde um quórum feito de uma maneira incorreta, desde um procedimento inadequado, desde, por exemplo, de uma competência que não era de determinado órgão, mas que fez, e aí, por conta disso, ela será formalmente constitucional. E tal qual a materialmente constitucional também será nula. Muito embora, por conta do ativismo judicial, a norma formalmente constitucional, mas que está materialmente constitucional, algumas vezes os seus dispositivos são mantidos em sua eficácia. Mas isso é tema para outro vídeo. É só para você ficar sabendo de que, provavelmente, em uma prova já escrita, por mais que a gente saiba que é nula de pleno direito, o mais importante está aqui, ó, na inconstitucionalidade material. A formal também é nula de pleno direito. Entretanto, se for uma norma que é benéfica à sociedade e que não está de maneira alguma, digamos, prejudicando os jurisdicionados, então alguns juízes podem entendê-la como constitucional e continuar aplicando, mas isso aí vai variar de caso a caso. Mas a regra é que mesmo formalmente inconstitucional, ela também é nula. E tem a constitucionalidade que eu chamo de mista, porque ela pode desrespeitar tanto a matéria, que são os assuntos mais importantes, desde a organização do Estado a garantias fundamentais, e ao procedimento. Essas aqui são completamente nulas de pleno direito e vão ser extirpadas do ordenamento jurídico.
Agora a gente vai falar a respeito das espécies de constitucionalidade para finalizar essa introdução de controle de constitucionalidade. E para finalizar essa introdução ao controle de constitucionalidade, nós vamos falar justamente sobre as espécies de controle. E nós temos o modelo preventivo, que é quando simplesmente a lei ainda está sendo elaborada, mas os legisladores percebem que ela está em dissonância com a Constituição Federal e então ela não entra nem em vigor, não chega a produzir efeitos. Um exemplo disso é o veto presidencial e as comissões de Constituição e Justiça, né? Como recentemente vimos que os alimentos compensatórios foram aprovados pela comissão, mas ainda precisam ser analisados para que tudo seja alinhado de acordo com a Constituição, para que não haja falha e essa lei futuramente seja declarada inconstitucional. Ok? Esse é o controle preventivo, a lei nem entra em vigor. No controle repressivo, a lei já está em vigor e simplesmente ela passa pelo processo de inconstitucionalidade e ela é extirpada quando é pela via do controle concentrado do ordenamento jurídico. Quando eu falo extirpada, ela pode ser tanto excluída literalmente do texto legal ou entrar em desuso. Vide o artigo 1790 do Código Civil, que foi declarado inconstitucional quando tratava de forma diferente a companheira da união estável, né, ou o companheiro, daqueles que eram casados formalmente. Então, o artigo continua lá, mas ele está em desuso. E dessa forma foi vítima do controle repressivo. Da forma como esse controle vai ser feito, ele pode ser feito pela maneira difusa, né, ou controle difuso, pela via de exceção. E o que é isso? Você vai estar em um processo com um assunto específico e você vai utilizar como uma linha de defesa que alguma norma ou algum dispositivo dela é inconstitucional. Isso vai ser debatido de uma maneira como via de exceção, não vai ser o principal objeto da ação. E aí o juiz vai entender se é constitucional ou inconstitucional. E o efeito produzido através dessa decisão geralmente é interpartes. Muito embora, se houver muitas ações ao mesmo tempo, existe a possibilidade que simplesmente essas ações passem a valer para todo mundo. Mas isso a gente vai falar quando a gente entrar nas ações específicas. Mas, via de regra, no controle difuso ele é feito pela via de exceção e com efeitos interpartes. No controle concentrado, existe um órgão específico que vai julgar a lei em si. O processo é para analisar a lei, não há um caso concreto, mas sim a lei. O processo unicamente vai visar analisar a legislação, a lei, se está de acordo ou não com a Constituição. E o órgão que faz essa regulamentação a nível federal é o STF, então é pela via de ação própria. E aí você tem a ADI, a mais famosa de todas, Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, entre outras, que nós vamos focar e aprender a diferenciar o quando vamos usar cada uma. Mas essa eu acredito que sejam pelo menos os principais aspectos do controle de constitucionalidade que a gente deve ter na cabeça para partir de fato para os detalhes mais minuciosos do assunto. E agora a gente vai falar um pouco mais aprofundadamente sobre o controle concentrado de constitucionalidade. E para entender melhor o controle concentrado, como a gente já falou, ele se trata de um processo objetivo, já que o STF tem como função básica de ser o guardião da Constituição Federal e, por consequência, pela Constituição Federal ser a nossa norma suprema, todas as leis abaixo dela devem estar em harmonia, tanto com as normas propriamente ditas na Constituição, quanto aos seus princípios. Agora, o que não impede também é que o STF, além de guardião, ele possa interpretar a norma constitucional, sem, entretanto,
alterar o texto literal da Constituição. Esse é o fenômeno que a gente chama de mutação constitucional, não é? Porque muda-se a interpretação ou adequa-se com a realidade social, mas não há uma violação, não pode haver uma violação violenta ao texto literal da lei. Quando a gente parte para o controle concentrado, é interessante ressaltar que, basicamente, a Constituição Federal ela elencou 5 ações específicas para o controle de constitucionalidade das leis, que são justamente a ação direta de inconstitucionalidade, lá no artigo 102, inciso 1º, a ADI, né, que é a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, que já existia antes mesmo da ADI genérica, é no artigo 36, inciso 3º, a ação direta de constitucionalidade, que é artigo 102, parágrafo, inciso 1º, lá da Constituição, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que está no artigo 103, parágrafo 3º, e a ADPF, que está no artigo 102, parágrafo 1º. É importante ressaltar já desde já que a ADPF ela tem um caráter residual. O que isso quer dizer? Que só vai caber a ADPF, em regra, quando as demais ações não couberem no caso concreto. Então, quais são as principais características do processo, né, do controle concentrado de constitucionalidade? Primeiro, é um processo objetivo. O que isso quer dizer? Que não há lide, ou seja, não há uma pretensão que está sendo resistida ali entre as partes. Basicamente, o que vai se discutir nesse processo é se a lei está adequada ou não à Constituição Federal. Então, é por isso que é chamado que é um processo objetivo. No controle difuso de constitucionalidade, que é feito pelos juízes, né, de uma maneira ali, no caso concreto, antes mesmo de ter esse controle, existe um processo que está ali debatendo algum assunto, algum caso concreto, alguma pretensão que está sendo resistida à lide, e, portanto, que é chamado que o controle difuso vai pela via incidental, enquanto no controle concentrado a gente diz que vai pela via mesmo processual objetiva, via de ação direta. E a legitimidade ativa para propor essas ações, elas são taxativas, ou seja, é exatamente o que a lei ali determina. Então, os legitimados estão exatamente em cada tipo de ação. Então, não há como estender, na verdade, essa questão de quem pode propor determinada ação ou não. Mais adiante a gente vai falar mais sobre, vamos comentar, na verdade, os principais pontos da ação direta de inconstitucionalidade, que é a mais comum e talvez a mais conhecida de todas, antes de partir para o resto das ações específicas do controle de constitucionalidade. E agora a gente vai falar dela, que é a ação mais popular do controle de constitucionalidade concentrado, que é a ação direta de inconstitucionalidade genérica. Vamos lembrar de que ela surgiu na emenda constitucional 16, lá na época da Constituição de 1946, mais ou menos, e então ela veio para complementar, para ter mais uma forma de controle de constitucionalidade, justamente ao lado da ADI interventiva, mas o seu procedimento todo é regulado pela Lei número 9.869 de 1999. E qual é o objetivo da ação direta de inconstitucionalidade? É declarar perante ao Supremo Tribunal Federal, que é o órgão competente para julgar e processar as ações do controle concentrado, a nulidade de lei ou ato normativo. E em tese, qualquer lei ou ato normativo pode ser objeto da ADI, mas a gente vai falar de algumas restrições mais adiante. E quem são os legitimados? Eles estão elencados no artigo 103, dos incisos 1 a 9, lá da Constituição Federal. Atenção para esses legitimados aqui: Presidente da República, mesas do Senado e da Câmara dos Deputados, Conselho Federal da OAB, Procurador-Geral da República e partido político com representação no Congresso Nacional, eles são legitimados. O
universais. E o que isso quer dizer? Que eles serão legitimados simplesmente para propor essa ação direta de constitucionalidade, basicamente sempre que eles acharem que está alguma lei ou ato normativo estiver em desarmonia com a Constituição Federal. Como também eles estarão sendo legitimados para qualquer ação do controle concentrado e, por sua vez, eles não vão precisar provar nem pertinência temática, nem interesse de agir nesse processo. Então, a sua petição não será nunca indeferida, seja por inépcia, por interesse de agir, ou por falta de pertinência temática. A gente vai comentar o que significa pertinência temática. Quer dizer que será que aquele assunto compete a eles avaliar ou não? Eles não precisam demonstrar isso. É por isso que eles são chamados de legitimados universais. Fora eles, nós temos a Conferência Sindical, governadores de Estado e do Distrito Federal, entre outros, que são mais específicos em outras ações lá do controle de constitucionalidade, que estão elencados justamente aqui nesse artigo, mas esses aqui são legitimados universais. Bom, agora voltando aqui para os tópicos da ADI, nós vamos falar da pertinência temática. Como a gente falou no tópico anterior, os legitimados universais, eles não precisam comprovar nem a pertinência temática, nem tampouco o interesse de agir. E o que seria essa pertinência temática? É o assunto, é o objeto da ADI. Já outros legitimados, como por exemplo os governadores de Estado e do Distrito Federal, por exemplo, eles têm que comprovar que aquela lei ou ato normativo vai ferir diretamente ali o Estado ou o Distrito Federal. É por isso que eles precisam comprovar. É bom a gente ressaltar também que os estados possuem suas constituições estaduais. Então, quando uma lei municipal ela está ferindo diretamente a Constituição estadual, ela pode ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, mas que não necessariamente vai ser julgada pelo STF. O próprio Tribunal de Justiça do Estado vai poder ali, por exemplo, analisar se aquela lei está de acordo com a Constituição Estadual ou não. Agora, se ela descumprir algum preceito fundamental do município, aí sim nós estaremos diante não de uma ADI, mas sim de uma ADPF. Muito provavelmente estaremos diante de uma ADPF. Bom, o próximo tema é o objetivo o objeto e cabimento da ADI. Lei ou ato normativo que seja incompatível com a Constituição Federal. Agora, o que se pretende com isso? É que o STF declare a nulidade absoluta desses atos e justamente porque estão incompatíveis com a Constituição Federal. Lembrando que a gente não deve confundir competência com legitimidade. Legitimidade é quem tem, vamos dizer assim, autorização para entrar com a ADI. Mas quem faz o controle de constitucionalidade de fato, quem analisa de fato o objeto ali desse processo, é o STF. E quais são as restrições? Ou seja, o que não pode ser objeto de ADI? Súmulas de jurisprudência, porque elas não têm efeito vinculante, não têm efeito normativo. Ato normativo do Executivo. E aqui a gente tem que ter atenção ao seguinte, que na verdade não há um controle de constitucionalidade, e sim um controle de legalidade, ou seja, esse princípio que está expresso na Constituição e que a administração pública deve seguir. Então, na verdade, há um controle de legalidade. Lei municipal não pode ser objeto de ADI, por expressa previsão constitucional, e as leis do Distrito Federal, a gente tem que se atentar a um aspecto, que o Distrito Federal ele assume competência dúplice, tanto municipal quanto estadual. E aí, nesse caso, quando a lei tiver caráter municipal, não vai ser objeto de ADI. Quando for de caráter estadual, ela vai poder ser objeto de ADI. E agora a gente tem o pedido cautelar ou o pedido liminar, que na verdade vai estar presente basicamente em todas as ações do controle concentrado.
E esses pedidos, o que acontece? Geralmente pede-se a suspensão de todos os feitos incidentais que estejam lá ocorrendo, por exemplo, que essa lei já esteja sendo debatida nos controles difusos e a sua constitucionalidade, suposta inconstitucionalidade. E então, quando a STF recebe, né, a petição de ação direta de constitucionalidade, ele vai suspender todos os feitos incidentais que estejam debatendo essa lei impugnada ou ato normativo. Efeito repristinatório. O que isso quer dizer? Que caso, né, essa lei seja declarada liminarmente após ouvir, né, a autoridade que elaborou essa lei, seja considerada inconstitucional, se houver uma lei anterior a essa que se aplique ao caso concreto, poderá ser novamente aplicada, mesmo que revogada. Isso é o que se chama de efeito repristinatório, é trazer uma lei anteriormente revogada por essa nova lei que trata do mesmo tema, das mesmas matérias, e que está sendo supostamente alegada como inconstitucional e passa a vigorar novamente enquanto se decide ou não da inconstitucionalidade da lei. Esse é o tal chamado efeito repristinatório, salvo se não, só não vai ter esse efeito se houver de fato uma determinação expressa nisso na decisão liminar, que vai ser publicada no Diário Oficial da União, né? Só a parte do dispositivo. O que significa isso? Que é aquela parte da decisão interlocutória ou da sentença propriamente dita, né? Quando se for uma decisão final, que é a parte do dispositivo. E, em regra, o pedido cautelar, o pedido liminar, tem efeito ex nunc, ou seja, a partir daquele momento aquela lei não vai vigorar. Essa é a regra. Agora, tem algumas situações que estabelece lá na lei específica da ADI que vai ter o efeito ex tunc, né? Ou seja, que é desde o ato, né, de que essa lei começou a vigorar, ela vai ser declarada nula. Mas em sede liminar, ela vai ser considerada, em regra, como efeito ex nunc. A partir daquele momento da concessão da liminar, é que vai ser considerada a lei inconstitucional. E o procedimento da ADI é o seguinte, é a petição inicial, que vai ser encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, a partir do momento que essa petição é protocolada, não há possibilidade de desistência ou acordo, uma vez que vigora o princípio da indisponibilidade, porque nós estamos falando de uma lei que vai afetar toda uma nação, então a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade não pode ser objeto de acordo, a não ser pela decisão do próprio Supremo Tribunal, e não é acordo, é decisão, tá? E aí vai ver se vai conceder a liminar, se conceder, vai ouvir também as autoridades, pedir que elas prestem informações sobre o ato impugnado, ou vai indeferir essa petição por falta de pertinência temática ou por inépcia de algum requisito da petição inicial, ou lá quando legitimado que não é, por exemplo, universal, não comprovar o interesse de agir ou a pertinência temática, por exemplo. Dessa decisão de deferimento da inicial liminarmente, cabe agravo de instrumento e o relator, a partir disso, se ele não indeferir e der seguimento ao processo, ele vai pedir informação às autoridades que elaboraram a lei ou ato normativo. E esse prazo é de 30 dias contados da decisão, né? Manifestação da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República após as informações prestadas pelas autoridades que elaboraram a lei, e é um prazo de 15 dias. Após isso, simplesmente vai ter lá um procedimento interno lá no STF e eles vão marcar a data de julgamento da ADI. Se for declarada inconstitucional, qual vai ser o efeito disso? Essa lei vai ser declarada nula desde o momento de sua promulgação. E os seus efeitos serão, então, ex tunc. E vai ser extirpada parcialmente ou totalmente do ordenamento jurídico. Basicamente, esses são os principais pontos da ADI. Nós vamos falar depois, agora no próximo tema, sobre a ação direta de constitucionalidade, né, que é para declarar que aquela lei é constitucional, no caso, sim, existe. Quando há uma dúvida se a lei é inconstitucional ou não, tem que entrar com uma ação declaratória para que o STF, dessa vez, não declare a inconstitucionalidade,
mas sim que essa lei é de fato constitucional. E estamos de volta para tratar mais de uma ação do controle concentrado. E dessa vez a gente vai falar da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E você fala, por omissão, uma norma constitucional ela pode ser considerada, ou uma lei pode ser considerada inconstitucional por omissão? Vamos entender por que é dessa forma e qual é o cabimento desse tipo de ação. Como vocês sabem, existem normas na Constituição que têm eficácia plena e têm eficácia limitada. As normas de eficácia limitada normalmente são aquelas normas que precisam que o legislador ou órgãos do poder administrativo regulem aquela norma constitucional para que ela produza seus plenos efeitos. Então, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou a ADO, ela está lá prevista no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal, e diz que, em caso de omissão legislativa de uma norma constitucional, vai caber essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, cujo objetivo é decretar a omissão de um poder, geralmente o legislativo ou da administração pública, a sua omissão, o seu dever de legislar aquela norma. Então, esse é o cabimento da ação, suprir a omissão de uma norma constitucional que é de eficácia limitada, que depende de outra norma para poder ter seus efeitos jurídicos, fazer seus efeitos jurídicos de uma forma plena. E não confundir, gente, a ADO com mandado de injunção. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão pertence ao sistema concentrado de controle de constitucionalidade, tendo um órgão específico, que é o STF, que vai reconhecer ou não essa omissão. Enquanto o mandado de injunção, ele é um remédio constitucional, ou seja, ele é uma ação individual que visa também suprir uma omissão legislativa que esteja ali simplesmente impedindo a pessoa de exercer alguma garantia fundamental, um preceito fundamental, e aí vai no caso concreto, e esse efeito desse mandado de injunção vai ter ali só para aquela pessoa que entrou com esse remédio constitucional, diferente da ADO, que tem efeitos erga omnes, como a ADI, né? A ADI convencional, que tem efeito erga omnes. Então, não confundir esses dois termos. Eu botei aqui órgão administrativo, porque quando a omissão é decretada pelo órgão administrativo, ele tem até 30 dias para suprir essa omissão. Quando nós falamos do órgão legislativo, do poder legislativo, ele vai ser cientificado para produzir a norma regulamentadora dessa norma constitucional que precisava de uma lei específica para fazer com que essa norma de eficácia limitada produza seus efeitos. O exemplo mais claro disso que nós temos são as leis complementares, que a própria Constituição, em alguns artigos, falam que tal tema será regulado por lei complementar. E aí nós vamos para a omissão total ou parcial. Ela vai ser total quando simplesmente não existir nenhum tipo de norma para regulamentar a norma constitucional de eficácia limitada. E então, ela vai ser uma omissão constitucional total. A parcial é que existe já a lei ou o ato normativo para regulamentar a norma constitucional, entretanto, ele regula de uma forma ineficiente ou é omisso em determinados pontos. Por isso que existe essa omissão total ou parcial. E aí quem pode, na verdade, propor uma ADO? São os mesmos legitimados da ação direta de inconstitucionalidade. Todo aquele pessoal que a gente falou, sem esquecer dos legitimados universais, como o presidente da República, a mesa do Senado, a Câmara dos Deputados Federais, partido com representação no Congresso Nacional, enfim, todos aqueles legitimados
da ação direta de inconstitucionalidade comum serão os mesmos legitimados da ADO. E como é o procedimento, na verdade, a proposição da ação da ADO? Está tudo muito bem descrito lá na Lei 9.968 de 99, e, na verdade, será apresentada a petição em 2 vias, com procuração, se for o caso, e na petição deverá comprovar a omissão constitucional do poder ou órgão administrativo, e a partir disso, o relator pode indeferir liminarmente a petição, e dessa decisão cabe agravo de instrumento, ou dar seguimento à situação, e aí vai pedir manifestação, é claro, tanto do PGR, da Procuradoria-Geral da República, quanto do AGU, e ambos terão prazo de 15 dias para se manifestar, como também vai providenciar informações, ou colher informações do órgão omisso. O pedido cautelar, na verdade, está previsto no artigo 22 da mesma lei, que trata tanto da ADI quanto da ADO, a 9.968 de 99. Então, na verdade, essa liminar vai ser quando existir uma lei, na verdade, que não regule de forma concreta. Mas e se não existir a lei? Calma que a gente vai explicar, tá? E aí, a partir disso, simplesmente antes da concessão da liminar, tem que ter uma audiência, e caso o relator ache indispensável, a Procuradoria-Geral da República terá o prazo de 3 dias para se manifestar a respeito do pedido liminar, bem como vai colher informações do órgão ou do poder que foi omisso em legislar. Concedida a liminar, vai suspender todos os feitos e todos os processos que tramitam a respeito dessa lei que é tão omissa, quando ela existe. E se ela não existir, vai dar um prazo, se for o órgão legislativo, para que eles tomem as devidas providências, para que eles façam o que puderem, pelo menos para solucionar temporariamente esse problema. Isso em sede de liminar, tá, gente? E é claro, ele concedendo a liminar, a parte dispositiva da sentença será publicada no prazo de 10 dias no Diário Oficial da União. A decisão da ADO, como todo mundo sabe, a comemoração do controle concentrado, ela vai ser erga omnes, ou seja, efeito para todo mundo. A partir disso, quando se tem a decisão final, chama-se o órgão omisso ou poder omisso para tomar as devidas providências. No caso, se for poder legislativo, para que eles legislem a matéria que deveria ter sido legislada ou de forma completa ou de forma que eles legislaram de forma parcial, para que eles adotem as medidas necessárias para sanar essa omissão. E se for um órgão do poder administrativo, eles terão 30 dias para sanar a omissão. Então, basicamente, esses são os principais pontos da ADO. Agora, no próximo vídeo, nós vamos falar da ADI interventiva, para depois a gente partir para a ADC e a DPF. E nós vamos falar dela, da ação declaratória de constitucionalidade. Pode até parecer estranho, mas existe esse tipo de ação para determinar que uma lei federal ou ato normativo ele é constitucional. E essa ação surgiu justamente na emenda número 3 de 1993, partindo do princípio de que toda lei goza de presunção de constitucionalidade. O que isso quer dizer? Que toda lei, em princípio, em regra, está coerente com o texto constitucional. E isso visa, portanto, a ADC visa manter a segurança jurídica e a estabilidade do ordenamento jurídico. Então, o objetivo ou o cabimento dessa ação é simplesmente o STF declarar a constitucionalidade de lei federal ou ato normativo que está sendo questionado no Poder Judiciário. O que está sendo questionado? Se essa lei ela é constitucional ou inconstitucional. Então, nós estamos diante aí de, na verdade, decisões muito antagônicas, geralmente do lado do poder difuso, que ganham repercussão e que aí, os legitimados desse tipo de ação precisam entrar no STF para justamente que ele declare que a lei
é constitucional. Esse é o objetivo ou o cabimento da ADC. Então, partindo do raciocínio de que toda lei goza de uma presunção, ainda que relativa, de constitucionalidade, que está de acordo com o texto constitucional, o pressuposto de existência para que a ADC possa vigorar, possa iniciar esse processo de controle concentrado, é justamente que há a dúvida acerca da aplicação dessa lei dentro do Poder Judiciário. E essa dúvida da aplicação refere-se se ela é constitucional ou não. Porque os tribunais podem justamente alguns entenderem que a lei é constitucional e outros não entenderem que a lei é inconstitucional, seja totalmente ou parcialmente, tá? E a partir disso vai se tomando muita relevância, essa dúvida tem que ser relevante, e aí precisa-se que o Supremo acabe declarando que a lei é constitucional ou não. Lembrando que quem entrar com a ADC quer provar a sua constitucionalidade, o que não quer dizer que esse será o entendimento do Supremo, tá? Pode entrar com a ADC, mas o Supremo pode entender que, de fato, a norma é inconstitucional. E, é claro, a competência do controle concentrado para julgar e processar esses tipos de ações pertence ao Supremo Tribunal Federal, já que ele é o guardião da nossa Constituição. E, embora seja óbvio, vamos ressaltar, a controvérsia é no Poder Judiciário, não é uma controvérsia doutrinária, ou seja, daqueles que estudam o direito, que está fazendo um debate acerca da constitucionalidade da norma ou do ato em si, não. Tem que ser dentro do Poder Judiciário, tá? Não é uma controvérsia doutrinária. Fixa bem isso na cabeça. E quem são os legitimados, ou seja, as pessoas ou os órgãos, os poderes que podem, protocolar uma ADC? São os mesmos da ação direta de inconstitucionalidade, da ADI, que estão lá previstos no artigo 103 da Constituição Federal. E são eles: Presidente da República, Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados, Mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, governadores dos Estados membros ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, partido político com representação no Congresso Nacional, Conselho Federal da OAB, conferência sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. E lembrando que esses aqui, o Presidente da República, Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República e o Conselho Federal da OAB, eles têm legitimidade universal. E o que isso quer dizer? Eles não precisam provar nem pertinência temática e nem interesse de agir para atuar ou dar início a uma ação declaratória de constitucionalidade. E isso não vai deixar, portanto, a sua petição, porventura, ela não pode ser indeferida sob o argumento de inépcia por falta de interesse de agir ou de pertinência temática, porque eles são legitimados universais. O procedimento detalhado da ADC, tal qual a ADI, está justamente na Lei 9.868 de 99, e lá vai estar tudo muito bem detalhado, mas o principal é o seguinte: que a petição inicial, no caso da ADC, ela deve ser instruída em duas vias, como nas demais ações do controle concentrado, e comprovada documentalmente a controvérsia no Poder Judiciário. A partir disso, o relator do processo vai abrir vistas para a Procuradoria-Geral da República, dentro de um prazo de 15 dias para ele se manifestar, e após isso, simplesmente, ele pode requerer informações do órgão ou poder que elaborou essa lei, e também outras medidas, como solicitar informações dos tribunais superiores ou tribunais locais que estão tendo essas decisões antagônicas, uns dizendo que a lei é inconstitucional e outros falando que a lei é constitucional. A partir disso, nós temos a medida cautelar, que, embora não haja uma previsão legal para a ADC, no caso, ela é possível. O Supremo já declarou que é possível, tendo em vista que o poder de cautela já é inerente
ao poder jurisdicional. Então, sendo concedida a medida cautelar, simplesmente todos os juízes de todos os tribunais serão impedidos de emitir qualquer decisão que tenha como objeto essa lei que está sendo questionada, justamente se ela é constitucional ou não. No caso da ADC, defende-se a constitucionalidade. Mas, na decisão, aqui a gente vai ver se a lei é constitucional ou não. E os efeitos dessa decisão simplesmente serão erga omnes, ou seja, para toda a sociedade, e efeito vinculante, porque vai vincular todo o poder judiciário e bem como todos os demais poderes também da administração pública e indireta. E caso algum tribunal desrespeite justamente essa decisão do Supremo, seja pela constitucionalidade da lei ou da inconstitucionalidade, poderá ser objeto, por exemplo, de uma reclamação constitucional, justamente por desrespeitar uma decisão que tem efeito vinculante e erga omnes. Mas, basicamente, esses são os principais pontos da ADC e a gente se vê na ADPF para finalizar as ações do controle concentrado. A última ação do controle concentrado de constitucionalidade, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. E para a gente entender melhor como funciona a ADPF, vamos começar falando do fato de que ela também foi incluída na emenda número 3 de emenda constitucional, tá, gente? Emenda número 3 de 1993, e ela é regulada mais especificamente, o seu procedimento é regulado mais especificamente pela Lei 9.882 de 1999. Mas o que são preceitos fundamentais? Bom, para início de conversa, nem a doutrina e muito menos o STF já chegou a um consenso do que seria o conceito de preceitos fundamentais. Entretanto, a título só para saber, para situar a gente a trabalhar, né, a entender essa ação do controle abstrato, basicamente na verdade, são normas ou princípios explícitos ou implícitos que são fundamentais para a manutenção do Estado democrático de direito como nós conhecemos. E aqui nós podemos citar exemplos, os princípios constitucionais, como o uso dos artigos 1º ao 4º da Constituição, as cláusulas pétreas, os princípios sensíveis e as garantias fundamentais ou dignidade da pessoa humana, entre outros. Qualquer norma que venha violar justamente esses preceitos fundamentais poderão ser objeto de ADPF. E conforme dando continuidade, a gente precisa entender qual é o objeto da ADPF. Bom, pode ser objeto da ADPF, ou seja, objeto que vai ser discutido nessa ação do controle concentrado. Leis ou atos normativos federais, estaduais ou municipais, lembrando que não cabe ADI em leis municipais, normas infraconstitucionais já revogadas ou leis anteriores à Constituição Federal de 88. Então, gente, uma lei que já existia, por exemplo, o Código Penal, ele é anterior à Constituição de 88. Caso ele não fosse compatível, né, ou ainda detecte que algum dispositivo dele esteja violando algum preceito fundamental, é perfeitamente possível que ele seja objeto de uma ADPF. Por exemplo, o caráter subsidiário. Isso aí eu posso falar com propriedade, porque essa querida que foi a minha peça da segunda fase da OAB. Então, o que acontece? Se não couber nenhum outro meio processual cabível para justamente sanar esse ato lesivo ao preceito fundamental, se caso a questão entregue ali que está ferindo claramente um preceito fundamental e não há nenhum outro meio, ADI, ADC, ADI interventiva, enfim, ADO, ou outro mecanismo processual, aí sim vai ser a ADPF. É por isso que ela tem esse caráter subsidiário. Então, não é à toa que nós estudamos, pelo menos é melhor didaticamente estudá-la por último dentro das ações do controle concentrado. Os legitimados são os mesmos que vocês já viram em todas as ações e são os mesmos da DI
né, lá do artigo 103 da Constituição Federal. A competência é do STF, lembrando que no caso dos legitimados, prefeito ou quem quer que seja, ou cidadão, pessoa física, não pode propor a DPF. Entretanto, nada impede que o cidadão, por exemplo, ele provoque o Procurador-Geral da República, se ele tiver acesso, para que ele proponha a DPF. Mas é só um detalhe e vamos adiante, porque a competência pertence ao STF. O procedimento, como eu falei, ele é regulado basicamente pela 9.882 de 1999. Entretanto, alguns pontos a gente tem que pontuar aqui sobre a petição inicial, que deve demonstrar o ato ou a lei que está sendo questionado, o preceito fundamental que está sendo violado, a prova da violação desse preceito fundamental e a controvérsia judicial relevante. Eu botei um asterisco aqui porque não é um requisito essencial. Pode ser que esteja havendo aí nos tribunais uma controvérsia, se a lei for federal, por exemplo, se está violando ou não um preceito, tá? E aí pode ser que tenha essa controvérsia judicial, mas não é um requisito fundamental. E segundo o artigo 4º da Lei 9.882 de 1999, em seu parágrafo 1º, se houver outro mecanismo processual capaz de sanar esse ato lesivo a algum preceito fundamental, não caberá a DPF. Ela é como se fosse a Feiticeira Escarlate lá em Vingadores Ultimato, né? Quando ela chega para dar uma coça no Thanos, quando ninguém conseguir, então ela é como se fosse um Deus Ex Machina, aqui como o povo fala no cinema, né? Ela só vai servir se ninguém der jeito, né, no ato ou na norma que está sendo questionada. Aí a gente usa a ADPF. E aqui está o pulo do gato na ADPF. Diferentemente da ADI, que a gente, na maioria das vezes, pede-se que a lei ou parcialmente ou totalmente seja extinta do julgamento jurídico, do ordenamento jurídico. Caso a ADPF seja julgada procedente, as autoridades vão ser comunicadas pelo Supremo de qual forma, de quais são os parâmetros, o modo, ou seja, as circunstâncias e as condições de interpretação que o preceito violado ele deve ser respeitado e adotado dentro da lei ou ato normativo. Não necessariamente esse dispositivo ele vai ser extinto do ordenamento jurídico, mas pode ser que na decisão da DPF a sugestão não é nem uma sugestão, a determinação que uma interpretação com a circunstância determinada, com a forma determinada, para que não venha a ferir esse preceito fundamental. Medida cautelar é possível, né, como em todas as ações do controle concentrado. Então, se for concedida, né, a medida cautelar liminar, os tribunais e os juízes vão suspender todos os processos que estejam justamente ali tramitando com justamente essa lei ou ato normativo que esteja supostamente violando o preceito fundamental, e também vão suspender as decisões desses processos, mas vão respeitar a coisa julgada. O que já foi julgado antes da propositura da ação vai permanecer com esses efeitos, e o efeito ex nunc, né, a partir dali, então pronto. A decisão final, ela é erga omnes e também vinculante, ou seja, simplesmente vai atingir a todos, todo mundo vai sofrer os efeitos do impacto do julgamento da DPF, e vinculante é que o Poder Judiciário e os demais poderes da administração pública indireta devem respeitar essa decisão. No próximo bloco, nós vamos falar de um aspecto muito importante do controle difuso, uma exceção, mas que eu deixei para incluir aqui na DPF, porque é uma coisa pequena, mas é uma exceção importante que a gente tem que comentar. Como a gente aprendeu lá no começo, o controle de constitucionalidade ele pode ser difuso, ou seja, qualquer juiz ou tribunal pode fazer de uma maneira
no caso concreto, mas ali não está se discutindo a norma em si, mas sim um caso concreto e que pela via de exceção ali discute-se a constitucionalidade ou não dessa lei. E se o juiz ou o tribunal local entender pela inconstitucionalidade, o efeito será inter partes. Entretanto, o artigo 52, em seu inciso 10, ele permite que o Senado Federal ele atribua o efeito erga omnes no controle difuso quando já há uma decisão em um caso concreto, ou seja, esse caso concreto chegou ao Supremo e foi julgado, como a lei foi julgada como inconstitucional. Então, o Senado pode, por meio de uma resolução, atribuir o efeito erga omnes dentro de um controle difuso de constitucionalidade. Mas isso é uma exceção à regra. Então, tem que ser um caso concreto, né, que está ali se discutindo a lei, né, por meio de um caso concreto, né, e por via de exceção, que chegou por meio de recurso ao Supremo Tribunal, e o Senado foi lá com uma resolução, achou que é de relevância, foi lá, não, é inconstitucional para todo mundo por meio dessa resolução. Isso é que é a exceção e o papel do Senado dentro do controle de constitucionalidade, que vai muito além apenas de, vamos supor, de fazer as proposituras da ação. Então está aqui uma exceção à regra do controle difuso. Para finalizar os principais pontos do controle de constitucionalidade, nós vamos finalizar com os aspectos comuns das ações do controle concentrado. E o primeiro deles é que simplesmente a eficácia é para todos, ou seja, erga omnes. Uma vez que o STF declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei, a decisão vai valer para toda a sociedade, diferente do controle difuso, que a regra é efeito inter partes. Há também a impossibilidade de desistência. Como nós estamos tratando de um processo que vai tratar se uma lei está de acordo ou não com a Constituição, com seus princípios, preceitos, enfim, se ela está de acordo com o nosso atual ordenamento jurídico, se torna um direito indisponível. Então, uma vez que os legitimados eles propõem alguma ação do controle concentrado, eles não podem desistir dela, mesmo que o objetivo final não seja a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, enfim, mesmo que a ação seja julgada procedente ou improcedente, não há possibilidade de desistência no curso do processo. Outro aspecto é o efeito vinculante, que muito se assemelha ao erga omnes, mas o efeito vinculante aqui diz respeito a que todos os demais poderes e a administração pública indireta têm que seguir essa decisão. E caso algum tribunal, por exemplo, não siga a decisão emanada pela nossa Suprema Corte, vai caber uma reclamação nos termos do artigo 13 da Lei 8.038 de 90. Também há em comum entre as ações o efeito ex tunc, ou seja, os efeitos retroagem desde a data da promulgação da lei. Entretanto, é possível haver uma modulação temporal por 2/3, ou seja, 8 ministros, geralmente, do STF, caso eles achem necessário. Aí o efeito vai ser ex nunc, a partir da decisão ou de algum momento que eles achem conveniente. Efeito repristinatório não é uma regra, mas caso uma lei seja declarada inconstitucional, é possível que simplesmente, como vai haver a suspensão de todos os processos, quando tem uma medida liminar, né, no caso das ações do controle concentrado, tragam uma lei que já foi revogada, mas que trata do mesmo tema, e simplesmente ela comece a regular ali as relações sociais. Mas não é a regra, mas é uma possibilidade comum dentro das ações do controle concentrado, o efeito repristinatório. E tem aqui o caráter dúplice da ADI e da ADC. Quando simplesmente tivermos uma ação direta de inconstitucionalidade e uma ação declaratória de constitucionalidade com o mesmo objeto, com o mesmo tema,
o que vai acontecer? Se a ADI for julgada procedente, automaticamente a ADC vai ser julgada improcedente e o mesmo se aplica simultaneamente. Então, por isso que tem o caráter dúplice. Bom, chegamos ao fim, pelo menos o que eu acho dos principais aspectos do controle de constitucionalidade. Espero que vocês aproveitem o conteúdo e estou à disposição para qualquer tipo de dúvida ou qualquer tipo de orientação aí nos estudos de vocês. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima.